Bom, olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui da plataforma Go. É com grande alegria que a gente cria esse espaço de comunicação para a gente falar de diversos assuntos ligados à gestão do terceiro setor. Nós vamos falar aqui do PMD Pro, certificação internacional, avaliação de projetos, prestação de contas. Serão vários assuntos que nós vamos estar trazendo para vocês aqui periodicamente. E para a gente começar essa primeira interação, a gente fez um convite para o SEMAIS, que é uma organização aqui de Minas Gerais, que tem feito um trabalho bem importante de fortalecimento do terceiro setor. Em especial, hoje, nós vamos conversar com a Aline Seuane, que é diretora executiva do SEMAIS, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. E a expectativa nossa hoje é falar um pouquinho sobre avaliação de projetos, como tem sido a experiência do SEMAIS nesse campo. Eles têm projetos nessa área, então nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso. Para quem está participando aqui, ao vivo, dessa palestra, pode fazer as suas perguntas aqui pelo nosso chat do YouTube, que eu vou estar fazendo essa moderação, vou estar anotando para a gente passar isso para a Aline, para ela poder comentar, responder para a gente. Eu também, durante a nossa conversa aqui, eu vou estar também fazendo alguns comentários, algumas contribuições. Lembrando a todos que essa nossa palestra ela está sendo gravada, então ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, posteriormente, você pode compartilhar isso para a sua equipe, para alguma pessoa que esteja interessada com o tema, e que a gente, então, possa começar essa interação, falar dos desafios do gerenciamento de projetos. Nós vamos ter tempo aqui em outras palestras, em outros encontros, para abordarmos temas que sejam do seu interesse. Então, envie sugestões para o nosso e-mail. Depois, no final do vídeo, nós vamos deixar aqui os nossos contatos. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos aí. Já estamos aí com a Alexandra Santos, a Alessandra Rossini, sejam todas bem-vindas aí. Bom, para então já começarmos aí a falarmos do nosso tema de hoje, eu queria convidar a Aline para se apresentar, fala um pouquinho aí do SEMAIS, dessa sua trajetória. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, e que possamos aí, então, entender um pouquinho mais sobre essa experiência do SEMAIS. Seja bem-vinda, Aline. Oi, boa noite, Oswaldo. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma coisa que é tão importante para as organizações como o monitoramento e a avaliação. Bom, eu sou a Aline Seuane, eu sou advogada do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, o SEMAIS, e também a diretora executiva. A gente está aqui junto com a nossa equipe, numa organização que nasceu com o propósito de fortalecer outras organizações para que elas possam ter um diálogo intersetorial. O nosso nome, SEMAIS, tem é importante isso, que é o diálogo intersetorial, e a gente trabalha com o fortalecimento das organizações dentro desse diálogo com o primeiro, segundo e terceiro setor. A gente executa projetos socioambientais, isso desde 2006, eu tenho muito orgulho de estar aqui desde 2013, e a gente tem alguns projetos muito bacanas, inclusive um projeto que eu vou falar um pouco mais sobre ele hoje, que é o Semente, que é um projeto de monitoramento e avaliação, e que agora, nesse momento, está abrindo diversas portas para a gente aqui no SEMAIS. Ok. Então, para a gente então, começar a entender, explica um pouquinho, então, para a gente o que é esse projeto Semente, como que é o escopo dele, as suas principais características. Bom, o Semente, primeiro a gente tem que falar um pouquinho de onde nasceu o Semente, para poder começar a falar realmente o que o Semente é. O Semente ele nasceu de uma conversa com o Ministério Público, de uma necessidade de se demonstrar para a sociedade as coisas bacanas que os projetos, que são financiados com recurso de medida compensatória ambiental, que são oriundos das TACs, desse tipo do próprio trabalho do Ministério Público, de ter o resultado, demonstrar esses resultados para a sociedade. E fazer, claro, o monitoramento, a avaliação, ter os processos todos de acompanhamento desses projetos. Nasceu nessa conversa com o Ministério Público, com o CAL do Meio Ambiente, a gente foi convidado a desenvolver uma forma de monitorar esses projetos.
O projeto Semente, ele nasceu dessa necessidade de se trazer resultados para a sociedade, e a gente pensou, construiu uma plataforma virtual para que isso fosse possível, para que isso fosse digital, fosse fácil, de fácil acesso para as organizações, fácil acesso para os promotores, e que a gente pudesse ampliar o máximo possível o acesso aos recursos, acesso aos projetos e a divulgação dos resultados. O Semente, a gente recebe projetos da iniciativa privada, do poder público e principalmente das organizações sociais que trabalham, das organizações que trabalham com o meio ambiente. O foco do Semente, ele é o meio ambiente, mas são projetos socioambientais. A gente recebe projetos dentro dessa plataforma, faz a avaliação dos projetos, e os projetos que são escolhidos pelo Ministério Público para que ele possa ser executado, a gente faz todo o monitoramento, do início até o final dele, até a prestação de contas final, demonstrando tanto para o promotor, para o Ministério Público, quanto para a sociedade os resultados bacanas que são alcançados. Ok. Então, Aline, né, entendendo um pouco aí da importância desse projeto, fala um pouquinho para a gente que uma grande questão que as organizações passam hoje é o que a gente fala assim, que é monitorar e avaliar os projetos. Então, é muito comum eu acompanho alguns processos de avaliação de projetos, e eu costumo dizer que dificilmente a gente vê, ou a gente encontra, uma organização social que coloca no seu projeto que ele não atingiu o objetivo, que não alcançou os resultados, né? A gente tende a sempre falar que o nosso projeto, apesar dos desafios, a gente está mudando a vida das pessoas. Então, assim, fala um pouquinho nesse primeiro momento, assim, qual que é a importância, ainda sem precisar diferenciar monitoramento e avaliação, mas, assim, qual que é a importância, né, de um financiador, né, vocês que captam vários projetos, né, tem uma rede muito grande de parceiros, qual que é a importância de monitorar e avaliar os projetos? Afinal de contas, né, quem tem interesse com isso? Quem ganha com isso? A princípio, sempre parece que quem realmente ganha com isso, a primeira pessoa que vem na cabeça da gente, quando a gente fala de monitorar ou avaliar algum projeto, é o financiador, né? Aquele parceiro que dá o dinheiro para a organização para executar esse projeto. E, na verdade, a gente tem que começar bem dentro da organização mesmo, que é a própria diretoria da organização, os empregados da organização, naquele trabalho que ele faz no dia a dia, ele tem um monitoramento do projeto para saber, inclusive, quais passos que está lhe dando, para a gente não cair naquele, o meu projeto é muito bom, mas eu não sei o que ele faz. E também para saber quais são os próximos passos. Então, qual é o próximo projeto que eu vou fazer? O que está dando certo? O que está dando errado? O que eu preciso melhorar? Então, isso é muito importante, estar dentro da instituição primeiro, estar primeiro na equipe que está executando, na equipe que está trabalhando, para saber para onde ela vai. Depois, a gente tem os atendidos, o nosso público-alvo. Então, é muito importante o monitoramento para essas pessoas, porque, afinal de contas, não importa qual é o atendimento, não importa se a gente trabalha com criança, adolescente, se a gente trabalha com idoso, se a gente trabalha com o meio ambiente, o importante é que aquele resultado alcance aquelas pessoas que é o nosso público-alvo. A gente também tem, isso, todo o trabalho de monitoramento faz com que a gente caminhe para esses resultados. Depois vem os financiadores, os parceiros, aquelas pessoas que investem ou energia, ou investem dinheiro na organização, que precisam ter esses resultados, que precisam receber não só aquela prestação de contas de papel. Isso é muito importante a gente falar, isso o Semente faz. Eu acho que eu acabo falando um pouco mais sobre o Semente o tempo todo, mas esse é um trabalho muito importante que a gente tem, que é muito menos o papel da prestação de contas, aquela nota fiscal, o recibo, o que se pagou cada centavo corretamente, mas é o acompanhamento em conjunto com a parte técnica. O financeiro é, sim, importante, mas a gente sempre pensa que quando a gente fala de monitorar, de avaliar, é prestação de contas, é financeiro. E, na verdade, a gente também tem que falar do técnico, a gente tem que falar também da organização, a gente tem que falar da área jurídica. E o financiador quer ver isso, ele quer que o recurso que ele investe seja realmente dê resultado para a sociedade. A gente tem o interessado, que é a comunidade. A comunidade é aquela pessoa que aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto, aquelas pessoas que estão em torno, aquelas pessoas de alguma forma elas participam, elas são convidadas para uma festa, elas são convidadas para ser voluntárias, elas fazem doação para a organização. De alguma forma aquela comunidade participa, ela é beneficiada com esse monitoramento adequado, ela é beneficiada com esses resultados. E depois a gente chega até no macro, né? A gente chega na sociedade, que
que é o beneficiado mais indireto de todos, mas que ainda assim é aquele que a gente faz a sociedade ser melhor. A gente faz um pouco, cada um do seu jeito, cada um no seu quadrado, mas a gente faz o mundo ser melhor e a sociedade como toda, todo mundo, aí é o país, é o mundo que se beneficia e que conhece os nossos resultados, conhece os nossos projetos, sabe por onde essas organizações estão passando. Não, ok, muito bem. E o que você poderia falar um pouco mais ainda nesse contexto de monitorar e avaliar os projetos? Eu ouço muito depoimentos de gestores, diretores de organizações sociais, porque às vezes a gente faz um planejamento do projeto, né, a gente define ali as metas, o que a gente quer fazer, e às vezes no processo de monitoramento, né, que você está levantando as informações, checando como está o dia a dia, às vezes acontecem coisas que faz com que a gente tenha que mudar aquilo que estava planejado inicialmente. O que o Projeto Semente tem ensinado para vocês? Que tipo de situações você poderia compartilhar com a gente? No sentido de... porque acontece às vezes que a gente faz um planejamento, a gente tem uma perspectiva de realizar aquela atividade, mas que é necessário mudar durante, né, o percurso. Eu costumo dizer muito nos cursos que a gente desenvolve que planejamento não é camisa de força, né? Você não tem que ficar limitado a ele, mas ele é a sua referência. O que você poderia compartilhar de experiência do Projeto Semente, no sentido assim que às vezes teve que mudar e às vezes você tem que negociar com o financiador, às vezes é o público-alvo que tem uma outra demanda. O que você tem a dizer sobre isso para a gente? É bem interessante o Semente, porque a gente aprende demais assim, porque a gente pega toda etapa, todos os processos da construção de um projeto. É um pouco diferente do nosso sistema de recebimento, de captação de projetos, ele é um pouco diferente porque a gente não trabalha com edital. A gente tem um sistema que fica aberto o ano inteiro para as pessoas apresentarem seus bons projetos. E aí muita gente entra em contato com a gente, olha, eu vou querer colocar um projeto na plataforma. Começa a colocar e a gente vai acompanhando. Diferente de edital, que o pessoal joga o projeto, foi aprovado ou tomou pau e a gente nem fica sabendo o que está acontecendo, a gente faz esse trabalho com os proponentes, a gente conversa, a gente explica. Tem algum problema, a gente faz na avaliação inicial, a gente chama de triagem. Assim que o projeto chega, a gente faz uma triagem, avaliação jurídica, técnica e financeira. A gente faz uma primeira avaliação de tudo que foi colocado, a gente dá um retorno, pede para mudar alguma coisa, orienta para explicar alguma outra coisa, alguma coisa não bate, o financeiro não bate com o técnico. Então, são coisas que a gente vai aprimorando com o proponente para que ele possa deixar o projeto redondo, que possa compor um banco. A gente trabalha no Semente com um banco de projetos que fica disponível para todos os promotores de justiça de defesa do meio ambiente em Minas Gerais. Então, a gente tem esse retorno para os proponentes e eu acho que isso ajuda muito. Essa é a primeira coisa, um bom projeto que foi construído, que foi pensado e que foi pensado nas diversas possibilidades de ser executado, ele tem mais chances de chegar no final com real sucesso. Outra é conhecer a área. Quando a gente apresenta, e isso é uma experiência do Semente, isso é uma experiência dos Senais também, que quando a gente conhece aquele público, quando a gente conhece aquele território que a gente vai atuar, a gente também consegue prever algumas possibilidades de mudança durante o projeto, consegue ter algumas ideias que façam com que aquele projeto seja bem recebido e que a gente tenha o mínimo de impacto desse tipo de situação que acaba deixando a gente meio apertado e que precisa fazer mudança no projeto. Então, esse é o primeiro ponto. Um excelente planejamento sempre reduz problemas no projeto durante a sua execução. Mas projeto contemplado, projeto que recebeu recursos, sempre tem alguma coisa que pode acontecer. E tem coisas boas, às vezes. Às vezes a gente recebe situação que um dinheiro foi economizado, entrou um parceiro no meio do caminho que recebeu e que investiu em determinada ação. Vou dar um exemplo fictício aqui agora que me veio na cabeça. A gente trabalha com meio ambiente, a proposta de plantio de mudas. Tem no financeiro uma compra das mudas. Aí veio um parceiro e deu as mudas, a compra das mudas. Então, vamos pegar esse recurso das mudas que iam ser plantadas e vamos investir numa educação ambiental nas escolas da região? É possível. Então, são coisas, tanto coisas boas, como aquelas surpresas negativas que acontecem. Um gasto a mais que tem, um problema no meio do caminho, situações cotidianas. A comunidade não se deu muito bem com aquela
com aquela proposta, então é necessário mudar a proposta, é necessário mudar o formato, dependendo do impacto disso no projeto. Se for uma coisa simples, recebemos uma muda, é muito mais fácil de tratar, mas essas coisas são recebidas pelo Senais como interveniente. A gente, no contrato, a gente tem essa obrigação de receber todas essas demandas, repassar para o promotor, fazer esse diálogo, e aí, assim, tudo muito bem planejado. Mesmo as coisas que são fora do planejamento precisam estar planejadas. No semente, qualquer tipo de mudança, qualquer proposta não pode ser, preciso mudar. Eu preciso mudar, eu tinha tanto, eu vou fazer tanto, eu vou agir de tal forma, esse é meu planejamento técnico, é esse o resultado que eu vou alcançar, qual rubrica que eu vou utilizar. Então, a gente tem essa necessidade do planejamento mesmo para aquilo que está fora do planejamento. Não, ok, bem interessante. E nesse contexto, claro, né, você tem hoje o CEMAIS, né, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais de Minas Gerais, que está incentivando as organizações, né? Por exemplo, você podia comentar um pouquinho, né? Vocês têm um trabalho também muito interessante com as ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos aqui em Belo Horizonte. Eu queria que você comentasse, então, assim, uma vez que vocês hoje têm preocupado e têm levantado essa bandeira da importância de monitoramento e avaliação de projetos, ou seja, né, de fato, quais são os resultados atingidos, né? Quanto tempo, né, se demora para alcançar isso? Como que você tem avaliado a recepção das organizações sociais, dos gestores? Você vê uma certa ainda... A gente fala tanto de profissionalização do terceiro setor. Recentemente eu estava numa reunião que a gente falava dos desafios do terceiro setor, das organizações, e eu comentei nessa reunião que, algum tempo atrás, os gestores tinham dificuldade, das mais diversas, mas eles ainda conseguiam estratégias e passavam por essa crise. Mas de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, infelizmente eu tenho visto organizações fecharem, né, por diversas dificuldades, e uma das causas disso tem a ver com a profissionalização da gestão. Né, existe um paradigma novo hoje no terceiro setor, que a gente pode dizer que tem a ver com a questão de negócios sociais, da sustentabilidade, né, por mais que a gente fala que o assistencialismo já passou, mas ele ainda está muito presente no terceiro setor. Então, o que você compartilha com a gente, assim, vocês hoje, o CEMAIS, levando a importância desse tema, desenvolvendo ferramentas de avaliação, mas você ainda percebe que há algum tipo de resistência, ou quais seriam as principais dificuldades dessas organizações? A gente tem uma mudança muito grande no terceiro setor de uns anos para cá. O profissionalismo cada vez, a profissionalização da diretoria, das equipes, da gestão das instituições é cada vez mais necessária, exatamente porque agora também a gente começa a colocar uma coisa a gente começa a colocar de forma legal, que é com o marco regulatório, a questão da transparência. Então, ser transparente é um desafio muito grande, considerando que para você abrir a porta da sua casa, você espera que a casa esteja arrumada. E realmente, a gente, por mais certinho que esteja, a gente meio que se entende na casa da gente. E as organizações, elas precisam abrir essas portas. E a partir desse momento que a gente tem um marco regulatório, que a gente tem uma outra mudança, a gente tem uma mudança de concepção na própria parcerização, no formato de parceria com o poder público, que é muito presente na vida das organizações, a gente precisa começar a pensar em outras formas de se arrumar essa casa. E aí a gente tem a primeira parte, que é organizar o espaço da gente. E aí parece bobagem, às vezes a gente fala assim, nem é tão importante. Na hora que a gente fala de transparência, é site, é coisa grande. Mas, assim, é organizar a nossa casa, é organizar aquilo que está perto da gente, é organizar a nossa vida, a nossa equipe, é a delegação de função, a confiança delegar, confiar e cobrar. A gente confia, a gente delega, confia que aquela pessoa vai fazer bem, mas a gente também acompanha e cobra que aquele resultado seja feito. Tudo que é mudança tem relutância, isso é fato. A gente viu na transparência do poder público o tanto de relutância que teve com a divulgação de salários, o tipo de divulgação que foi feito, e hoje é uma coisa que começa a ser mais natural quando a gente fala de transparência.
E as organizações estão começando a entrar nisso, principalmente aquelas que lidam com dinheiro público. Isso já é legal, já faz parte da parceria, já é uma regra imposta, mas a gente, quando não lida com dinheiro público, a gente tem que aproveitar essas marés boas de abrir as portas e fazer a mesma coisa. Tudo que é novo assusta, mas aí a gente vai trabalhando aos poucos. Os regulamentos internos, é começar a se organizar a partir do seu interno. É um regimento interno, um regulamento de compras, é sentar com quem faz e começar a colocar no papel isso, começar a elaborar, porque muitas vezes eu tenho um processo de compras que eu já faço, já tiro de letra, acontece, mas se alguém perguntar o que eu faço, eu não sei dizer, ou se eu saio e outra pessoa entra, às vezes eu não sei dizer o que acontece. Então, a gente começar a colocar essas coisas, começar a estruturar bem lá atrás, foi um processo que o Senais fez há muito tempo, para a gente poder chegar no ponto de trabalhar com um projeto como semente. É um trabalho longo, de muitos anos, exatamente nisso. Começar a organizar um regulamento de compras, os seus processos internos, começar a organizar as suas pastas no computador, para que as pessoas, a equipe tenha acesso, ampliar um pouco o próprio acesso da equipe, porque às vezes a gente tem tudo muito setorizado, o financeiro fica de um lado, o técnico fica de outro, e que essas pessoas tenham um acesso mais amplo dentro da própria organização, que todos possam falar das áreas, mesmo que não seja falar como responsável, mas falar como conhecedor da própria instituição, a gente começa aí a se organizar para chegar num ponto de ter um monitoramento de todos os projetos e demonstração desses resultados. E assim, e aí isso tem que começar em conjunto, não adianta também vir uma diretoria, por mais profissional que ela seja, e não envolver os funcionários e as pessoas que estão lá naquela, e aí os voluntários, as pessoas que trabalham dentro da organização, como também não adianta, a gente sabe que não adianta vir os técnicos e querer fazer tudo, e a diretoria não ser envolvida, que ela pode barrar e falar não, porque também não sabe o que está acontecendo. Então, é um trabalho que tem que ser feito como equipe, tem que ser feito de forma coletiva dentro da instituição. E aí, cada projeto, quem trabalha com muitos projetos, cada projeto, o que cada projeto é? Todo mundo dentro da instituição conhece os projetos, a gente não vai deixar todo mundo fazer tudo, porque também é uma questão de organização interna, mas todo mundo conhece o projeto, todo mundo sabe o que são esses projetos, todo mundo sabe quais são os propósitos, quais são as metas, e aí começar a trabalhar isso de dentro. E aí, outra coisa muito importante quando a gente fala de projeto, quando a gente fala dessa mudança de comportamento em relação ao monitoramento, é a pastinha debaixo do braço. É pegar aquele projeto, é ler, reler, conhecer ele de cabo a rabo, conhecer ele inteiro e saber exatamente o que eu vou fazer, como eu vou fazer e como eu vou demonstrar. E o primeiro passo para demonstrar é exatamente o que está no projeto. O que eu prometi que eu ia fazer quando eu apresentei esse projeto para um financiador, quando eu apresentei esse projeto para um parceiro. Esse daí é o mínimo que a gente tem que fazer e a gente tem que ter muita atenção, porque na nossa trajetória a gente vê isso, que a gente de vez em quando tropeça. Faz uma reunião que eu precisava ter comprovado a reunião e não tirei uma foto. E está lá no meu meio de verificação, naquele documento que eu preciso apresentar no meu relatório, está lá a foto e eu esqueci da foto. Então, a gente tem que ter mesmo os projetinhos debaixo do braço. Então, reunião, lista de presença, fotografia. Cheque, 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 tá ok, pronto, feito. Tá feito, tá comprovado, salvo isso, e as pessoas também precisam saber. Documento da organização também é um outro item que é um desafio muito grande, principalmente para as menorzinhas, principalmente para aquelas que têm também uma dificuldade em relação à sede. Documento da organização é sempre dentro da organização. Eu falo isso muito nas capacitações que a gente dá. Documento é da organização, precisa ficar dentro. O documento da organização, ela precisa ser conhecida por mais de uma pessoa. Ela precisa ter, essas pessoas precisam ter, a gente tem controle. Não é que todo mundo chega aqui tirando o documento de pasta, não. Mas todo mundo precisa ter acesso aos documentos mais importantes, aos mais relevantes, que são apresentados no projeto e que são a essência da instituição, como, por exemplo, o estatuto. A gente também vê, assim, uma falta mesmo de conhecimento. Nesse dia a dia a gente é meio engolido pelas coisas, então só o financeiro conhece como funciona o regulamento de compras, e só o jurídico, só a diretoria sabe o que é o estatuto. Então a gente precisa começar a também trabalhar a divulgação dessas informações que são essenciais no nosso funcionamento. Okay. Esse eu acho que assim, é o primeiro ponto.
para a gente poder começar numa trajetória realmente de mudança de comportamento. É interessante, Aline, né? Você colocando aí esses relatos, eu vou destacar quando você fala exatamente isso. Às vezes você chega no final do projeto, você descobre que você tinha que ter feito alguns registros, né? Você tinha que ter documentado algumas coisas. E quando a gente fala exatamente, né? Quando a gente está planejando o projeto na sua fase ali de elaboração, a gente já tem que pensar no monitoramento e avaliação, né? Vários autores, o PMDPRO, por exemplo, né? Que hoje é uma referência aí, né, de metodologias nessa área de gerenciamento de projetos, que inclusive é uma certificação internacional, ele sempre, né, ele fala nesse sentido, ou seja, você começou a elaborar o projeto, você tem que pensar na forma de avaliar. Então, quando você fala isso, né, que qual que é o tipo de registrar, né, como que eu vou registrar as informações, quais são as fontes de verificação, e isso é muito comum, realmente, quando você fala isso, eu lembro de vários projetos onde, né, chega o coordenador de projeto, alguém fala assim, alguém tirou a foto lá da reunião? Né, por mais básico que isso pareça, e aqui a gente está dando um exemplo mais simples, que é de uma foto, mas quantas vezes que você precisa avaliar a situação inicial do projeto, né, dentro de uma situação geral, né, um projeto que atende, por exemplo, né, crianças em uma periferia, aí no final o coordenador do projeto fala, nossa, depois de 12 meses de nós realizarmos o nosso projeto, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida, melhoramos a autoestima, eles agora estão mais protagonistas, ativos, e acaba que quando a gente avalia os projetos, o modelo de gestão, a gente percebe que isso às vezes é mais no discurso do que nas ferramentas. E eu percebo que o C+, ele tem buscado aí metodologias e formas de fortalecer realmente esse discurso. Então, o que de fato o projeto está cumprindo? Então, quais dicas você daria, aí antes de passar a palavra para você, né, só vou registrar aqui, nós estamos com várias presenças aqui, por exemplo, agora nós estamos com 21 pessoas participando ao vivo aqui da nossa palestra, lembrando a todos que a gente vai deixar isso gravado no nosso canal do YouTube, da plataforma Go, e agradeço aqui a participação, né, de várias pessoas, nós temos aqui, né, Alexandra Santos, Alessandra Rossini, a Alexandra Santos é diretora de projetos em desenvolvimento social e agradeço o compartilhamento do link. O Leandro Dutra está nos prestigiando aqui. A Mariana Pinheiro, ela trabalha no Instituto da Criança como coordenadora de projetos sociais. Temos aqui a presença da Marcela Giovana, né, que também é da equipe do CEMAIS aqui, sempre à frente aí, né, inovando. Alessandra Santos, nós temos aqui a Mônica também, que está nos prestigiando aqui, que faz um trabalho hoje muito interessante aí, com as APACs, né, que é um modelo muito interessante hoje aqui em Minas Gerais, que é exportado aí para o mundo inteiro. Danila Barros, Delânzia Junho, Luciana Bertolini, né, sejam, né, todos e todas bem-vindas. A nossa perspectiva aqui é fazermos mais lives, trazermos convidados e aprendermos aqui em conjunto nessa rede. Então eu volto aqui, né, a palavra para a Aline, assim, quais dicas você daria, né, para aquela organização, independente do tamanho, porque outro dia eu visitei uma organização até de grande porte do terceiro setor, que ainda não tinha processos de monitoramento e avaliação, tinha dificuldade de construir indicadores, né, aquela confusão ainda de indicador quantitativo, qualitativo, né, tem o pior, tem o melhor. Dentro da experiência que o Projeto Semente, né, traz aí para o SEMAIS nesses anos de projeto, quais dicas você daria para essas pessoas que ainda têm dificuldade, precisam estruturar minimamente um processo de monitoramento e avaliação? Bom, o processo é aquilo que a gente falou mesmo, ele é bem do início, ele tem que estar lá na estruturação mesmo, qual é a ideia, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, por que eu vou apresentar esse projeto. Quando a gente começa a escrever um projeto, quando a gente começa a colocar essa ideia no papel, a gente já tem que pensar aí no futuro, pensar no monitoramento, até para pensar no resultado. Muitas vezes a gente é meio engolido por tudo, é engolido pelos processos, é engolido pelo caminho, e aí a gente esquece um pouquinho do que a gente precisa chegar lá no final. Então, fazer muitas vezes uma capacitação fantástica, pode ser que a gente não alcance o resultado de capacitação, se foi perfeita, mas ela não foi para aquele público específico. A gente não pensou no público, na realidade daquele público. Então, são detalhes que a gente tem que pensar enquanto a gente está construindo o projeto.
O diagnóstico inicial é uma forma, um diagnóstico simples, mesmo simplificado, ele é uma forma da gente conseguir ver da onde a gente está partindo, quais são as informações que a gente tem do início, as informações mesmo, da onde a gente está, do nosso ponto de partida, para poder depois ver se mudou alguma coisa no nosso ponto de chegada. No Semente, a gente tem alguns projetos que são fáceis de visualizar, a gente tem alguns projetos, por exemplo, de plantio, ou um projeto de reforma, a gente tem alguns projetos em execução, um deles é uma reforma de uma igreja, é uma recuperação, é um patrimônio histórico-cultural, e aí a gente quando entra naquela igreja, vê ela, nós tivemos uma que a igreja foi totalmente queimada, e aí você entra nessa igreja e você vê ela totalmente recomposta, vê ela totalmente reconstruída, com telhado, com a pintura, com os diversos itens originários dela, colocados no lugar, e é bem visual o antes e o depois. Numa foto você consegue comparar. Quando a gente lida com pessoas, quando a gente lida com alguns dos resultados que a gente precisa comprovar e que não é o antes e o depois só, a gente precisa trabalhar, tem que começar a pensar também nesses diagnósticos. Essa é uma prática que o SEMAS começou a fazer, já faz alguns anos, a gente começar a ver de onde a gente está indo, por que aquele público está lá, o que ele tem naquele momento, e também é um momento que a gente tem de aproveitar aquela realidade. A gente, quando eu falei de conhecer o território, de conhecer o público, de conhecer aquele lugar que a gente está entrando, esse também é um momento que a gente tem de conhecer, não só de saber de onde a gente está partindo, como alcance de resultado, mas também saber de onde a gente está partindo e qual é o lugar que a gente vai chegar. Às vezes a gente vai chegar um pouquinho para o lado de cá, um pouquinho para o lado de lá, mas a gente vai conseguir um resultado melhor, porque aquele público demanda mais isso. Isso é bem legal, é uma prática boa de se começar, e aí também é de exercício. A gente aprende, cada vez que você faz um diagnóstico, você aprende mais. Não tem receita de bolo para isso, vai depender muito do projeto, vai depender muito do que a gente faz, do que cada um vai fazer, mas é o ponto de partida. E a gente só sabe onde a gente vai chegar se a gente souber de onde a gente veio. E esse é o propósito de um projeto. É uma das coisas que a gente sempre fala. O SEMAS tem uma capacitação no Projeto Semente, que chama Transformando Ideias em Projetos, que é bem isso. O que é um projeto? É um ponto de partida e um ponto de chegada. E é o que são todas as ações que a gente faz nesse meio do caminho. A ideia é sempre transformar. A gente tem que transformar as realidades, não importa qual é, não importa qual o seu público, mas é transformar a realidade, é sair de um lugar para um lugar melhor. E aí a gente precisa ter esse parâmetro para comparar. Construir indicadores não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complexa, é uma tarefa que demanda exercício, demanda prática, demanda a gente parar, sentar, pensar no que tipo de indicador que eu preciso, o que tipo de indicador que eu vou construir para demonstrar o resultado X ou o resultado Y. Agora, o mais fácil de todos, que é o meio de verificação, que algumas vezes a gente vê em edital, confuso, meio de verificação com indicador, são duas coisas completamente diferentes. O meio de verificação é documental, é o que eu vou comprovar. E aí é muito importante o meio de verificação ter total relação com a ação que eu vou fazer, que eu vou ter. Se eu falo que eu vou fazer uma reunião, eu não posso falar que meu meio de verificação vai ser, sei lá, agora me fugiu aqui o exemplo. O meio de verificação que não tem nada a ver, que na hora que eu olho aquela documentação, eu percebo que, na verdade, se teve uma reunião, se teve 10, se a reunião foi de 1 hora, se a reunião foi de 2, uma lista de presença. O que é uma lista de presença? Então, essa lista de presença no documento, ela é extremamente importante, mas só a lista de presença é importante? Não, ela tem que ter o nome do projeto, ela tem que ter a data, ela tem que ter o local que foi feito, ela tem que ter o nome daquela reunião. São coisas que a gente pensa para comprovar que as ações foram realizadas. E aí, começa pelo mais fácil. Como que eu comprovo? Como que eu começo a documentar isso, que é o meio de verificação? Vai para o mais difícil. O que eu preciso de indicar? Qual vai ser vai ser quase o meu quantitativo, minha forma de calcular, basicamente isso. Qual vai ser a fórmula que eu vou calcular aquele resultado? E aí, até, Oswaldo, foi com você, numa capacitação que eu fiz com você, que eu escutei isso, a gente mede qualquer coisa, a gente mede até o amor, mas a gente precisa definir quais são os reais indicadores para se medir isso. Então, assim, o que realmente se aplica? Que tipo de indicador que a gente tem que vai, de fato, medir?
Me fugiu um exemplo aqui agora, eu não consegui pensar em nenhum para Mas você esclarecer. deixou um gancho interessante, né? Claro, quando você fala aí, né? Quando a gente pega a matriz do marco lógico, que é uma metodologia que a gente tem enfatizado bastante para elaborar os projetos, então a gente tem lá a coluna dos indicadores e a coluna das fontes de verificação. Então, quando a Aline dá esse exemplo, realmente é muito interessante, porque às vezes a gente pega o projeto para analisar, aí eu vou dar o exemplo o mais categórico, que tem, eu diria que a cada 10 projetos, pelo menos de 7 a 8 utilizam essa frase. Nós vamos melhorar a autoestima das pessoas. E todo curso que eu realizo, eu pergunto assim para os alunos, pessoal, levante a mão quem acha que é possível mensurar a autoestima. Aí, se uma sala tem 20, 30 pessoas, apenas uma ou duas levanta a mão. Aí eu pergunto, então as demais vocês estão me dizendo que não tem como mensurar a autoestima? Aí elas falam, não, é impossível mensurar a autoestima. Aí eu falo assim para elas, bom, se vocês são gestores de projetos, gestoras de projeto, você está prometendo algo que você não consegue mensurar minimamente, seja quantitativamente ou qualitativamente? Então, isso é um desafio muito grande na área social. Né? Isso que você falou, Aline, realmente, quando a gente fala, o indicador, você tem que dedicar tempo, você tem que estudar sobre ele. Né? Eu costumo dizer muito para as organizações que quando vai criar os indicadores, enfim, qual que é a equipe envolvida? Lembrando que quando você vai criar um indicador, isso é na fase de planejamento e elaboração do projeto. Você não pode criar um indicador depois que já está acontecendo, senão provavelmente você não vai conseguir medir o que a gente chama de mudança, né? Porque o que está por trás de um projeto social, né? Para quem quiser aprofundar nisso depois, eu recomendo, pesquisem sobre teoria da mudança. O que a teoria da mudança fala? Qual que é a situação encontrada inicialmente, né? Em muitos projetos, eu diria que os projetos sociais em geral têm como missão transformar uma certa realidade. Com certeza, na maioria das vezes, essa realidade ela vem de uma dificuldade, né, social, de uma desigualdade, né, de uma situação ali que está, às vezes, à margem da sociedade, e que após você realizar algumas ações, você espera que essa realidade mude. A teoria de mudança fala sobre isso. Então, quando a gente fala de indicadores, como a Aline estava nos dizendo, assim, é muito comum a gente ainda identificar projetos que as pessoas colocam um indicador, mas eu pergunto assim para elas, como que você vai calcular isso? Aí a pessoa fala, mas tem que calcular? Né? Então, às vezes o indicador quantitativo, né? Quantas pessoas participaram? Que isso é muito comum. A gente pega os relatórios de prestação de contas, por exemplo, aí vem escrito no relatório assim, nós causamos um grande impacto na comunidade e atendemos 3.000 pessoas. Aí, do ponto de vista da avaliação, e quando a gente está avaliando, a gente também pode pensar no que a gente chama de impacto social, qual que foi a consequência do atendimento de 3.000 pessoas? Né? Será que isso realmente mudou a vida das pessoas? Aí a reflexão é qual que é o indicador que você vai utilizar. Então, vai ser quantitativo ou qualitativo? E eu tenho percebido, então, realmente, por isso o tema, né, dessa nossa conversa de hoje, né, a dica que eu dou para essas organizações acima de tudo, saber qual que é o problema que tem que se resolver. Né, a gente teve uma experiência bem interessante com a equipe do SEMAIS, a gente tem feito alguns encontros para discutir exatamente isso, né, indicadores, porque não adianta também, outro dia eu visitei uma organização que tinha lá 50 indicadores, tecnicamente perfeitos. Aí eu perguntei para a equipe dessa organização, mas vocês têm tempo e recursos para fazer para aplicar esses indicadores? Aí descobrimos que não, a equipe não tinha. Né? Então, em algumas oficinas que eu tenho feito com a própria equipe do SEMAI, a gente fala muito sobre isso, sobre a viabilidade. Eu prefiro ter 5 indicadores que vão realmente trazer as informações úteis do projeto do que ter 15, 20 que estão ali só para preencher o formulário que o financiador pediu. Né? Então, Aline, eu acho que é bem interessante você compartilhar realmente essa experiência e a gente incentivar esses gestores de projetos que busquem essas informações, porque aí, né, aquilo que a Aline falou, eu também sempre falo isso nos cursos. Se você não pode mensurar, medir, você não pode colocar no projeto. Pelo menos isso é o que eu defendo enquanto um gestor de projetos. Então, se você fala, né, o gestor chega e fala, nós queremos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Do ponto de vista do monitoramento e avaliação, quais serão as ferramentas que você vai utilizar, então, para
apurar esse resultado, e não simplesmente narrar um texto, né? Às vezes as pessoas escrevem um texto de avaliação do projeto, mas sem colocar ali o embasamento técnico e os referidos indicadores. E nesse sentido, Aline, então, para voltar a bola para você aí, eu acho que também é uma questão muito interessante, que quando a gente tem aí você hoje como uma profissional que está dedicada ao terceiro setor, fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, né? Como que você se envolve com a área social, mesmo, né? Na sua apresentação você falou que é advogada, né? Talvez alguns vão estar pensando, nossa, mas o que uma advogada está fazendo, né? Acompanhando projetos. Então, conta para a gente também um pouquinho dessa sua história, porque eu entendo que no terceiro setor a gente tem encontrado pessoas de diversas áreas, né? No terceiro setor, independente da nossa origem, da nossa formação, a gente vê as pessoas, né, se envolvendo, motivadas e aprendendo a cada dia. Eu acho que você também mostra um pouquinho. Então, como que você veio parar no terceiro setor? Conta um pouquinho para a gente disso. Essa história é longa. Bom, eu sou filha de 2 assistentes sociais, 2 pessoas que são extremamente envolvidas com o terceiro setor, que eu sou paulista, eu nasci em São Paulo. Os meus pais sempre trabalharam nesse meio, sempre tiveram esse envolvimento. Então, a gente acaba frequentando algumas organizações, de vez em quando eu ia, de vez em quando eu acompanhava, e a gente, nesse engajamento, de conhecer mesmo, de estar junto, de estar perto. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar no terceiro setor, assim, quando me perguntasse na faculdade, eu não imaginava. O direito ainda é um curso que tem muito pouco do terceiro setor, a gente estuda mais ou menos ali, no final do curso, no direito civil, as fundações, que é uma estrutura, então, na verdade, não é direito civil, não é direito econômico, é uma estrutura de instituição de acordo com o Código Civil, então a gente acaba estudando meio a diferença entre associação, fundação, e aí morreu, não tem mais nenhum outro assunto em relação ao terceiro setor, então ainda é muito pouco informado. A gente não trabalha com projetos, a gente não trabalha com as organizações dentro da faculdade, mas nesse meio que meus pais sempre trabalharam, a gente acaba conhecendo algumas pessoas, acabou indo. Eu trabalhei quando eu estava formando, eu fiquei uns meses no SEMAIS para ajudar, para apoiar a realização do Encontro Nacional Terceiro Setor. Saí, fui para o escritório de advocacia, fui trabalhar com uma área que não tem nada a ver com o direito do consumidor, saí pensando no meio ambiente, na área de direito ambiental, que é uma área que eu gosto muito, e acabei sendo convidada pela Marcela, que hoje é a nossa presidente, para assumir a parte jurídica do SEMAIS, para trabalhar no SEMAIS, para poder fazer o apoio jurídico dos projetos. E aí, a gente acaba sempre se encantando aqui dentro do SEMAIS, a gente brinca que nós somos todos encantados com isso que a gente faz. Acabei me apaixonando, isso foi lá em 2013, acabei me apaixonando pela área, pelo processo, pelas organizações. A gente criou 2014, nós começamos a fazer a Jornada do Conhecimento Compartilhado, que é um projeto que a gente criou de capacitação, quase como de uma troca de experiências e de uma compartilhamento de informações sobre gestão, sobre profissionalização e transparência das organizações, e eu assumi o módulo jurídico, que eu trato do documentação, daquela parte que é bem assim, que geralmente fica bem no cantinho ali das organizações, que meio deixada de lado. Mas aí isso começou a crescer com a vinda do marco regulatório, com a publicação da lei 13.019, a parte do trabalho jurídico das organizações começou a crescer muito. E aí eu já estava completamente apaixonada, completamente engajada, completamente encantada. Assumi em 2016 a diretoria executiva do SEMAIS, junto com a Marcela Costani. E a gente caiu em toda essa parte de projetos que a gente já executa, que a gente já conhece, que a gente começou a fazer o projeto de monitoramento. E hoje, nessa nossa trajetória, a gente tem aí o grande desafio, que é ampliar o nosso território de atuação no monitoramento, que a gente vai começar com outros projetos de monitoramento dentro do município de Belo Horizonte, com o Conselho da Criança e do Adolescente, com o Conselho do Idoso. Não, é uma trajetória longa. Não, em pouco tempo, mais longa.
uma bela história. Eu acho que isso aí é importante para a gente realmente incentivar aí os profissionais do terceiro setor, e mais do que profissionais, que a gente tenha né, pessoas comprometidas aí com o que a gente chama da profissionalização dessa gestão, mas claro, com motivação, com envolvimento, com propósito, né, com causa. Eu acho que isso realmente que vai fazendo a diferença. Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui, né? Temos participações aqui do nosso chat. A Luciana, né, como supervisora de um projeto direcionado para as ILPIs, Filantrópicos de BH, vejo no monitoramento a oportunidade de um aperfeiçoamento constante das ações. Sensacional essa oportunidade de diálogo. Nessa mesma linha também, a Marcela, né, comentou aqui que precisamos dos indicadores do monitoramento e avaliação para alimentar nossa coragem de caminhar e também de muitas vezes reinventar para encontrar resultados efetivos. Então eu diria aqui que essa fala, né, da Marcela e da Luciana, ela ilustra bem a ideia desse bate-papo nosso de hoje. Né, o monitoramento e avaliação de fato, ele serve para quê? Eu costumo resumir isso numa pergunta que, né, se a gente fosse encontrar uma vez por mês com o diretor de uma associação, a gente perguntaria para ele, está valendo a pena? Né, tá bom? Vamos continuar? Eu resumo muito esse processo de monitoramento e avaliação com essa simples pergunta, né? Está valendo a pena ou está dando mais trabalho, né, do que resultados? Então, eu recomendo também para todos, e isso a gente tem iniciado um trabalho bem interessante também do SEMAIS, que a gente chama que é um encontro mensal de avaliação. Ou seja, a gente está naquele dia a dia, a Aline também, né? Com certeza são 1000 coisas para fazer durante o dia, vários projetos. A gente tem falado muito sobre isso. Ó, vamos parar pelo menos uma manhã por mês para a gente olhar para os nossos indicadores e fazer aquela pergunta, né? E aí, Aline, está indo bem? Está valendo a pena? Né? Você envolve com a equipe? Eu acho que essa pode ser uma boa dica para todas as organizações, porque às vezes a gente não para e é muito comum a gente esperar o tempo passar. Por exemplo, outro dia eu fui atender uma organização que já estava acabando o ano, estava no mês de novembro, eles iam fazer uma reunião de avaliação para ver se estava valendo a pena, né, de coisas definidas no início do ano, em janeiro. Então, mas uma vez por mês, será que é muito? Eu estou falando de 12 reuniões por ano, de 2 horas, 3 horas, para você olhar para os seus indicadores e, de fato, conseguir fazer essa avaliação. Temos uma outra, né? A Gisele Avelar está aqui participando também com a gente. Ela faz uma pergunta bem interessante aqui. Não necessariamente uma pergunta, né, que é bem mais ampla, né? Ela fala aqui, né? Gostaria de saber as expectativas com esse novo governo federal no estado de Minas Gerais e demais estados. Gisele, o que eu posso compartilhar com você do que eu tenho acompanhado, independente das perspectivas, né? A gente vive hoje um momento, né? Que aqui é uma discussão. Né, o país hoje ele tem uma divisão, né, política partidária, isso é claro, mas eu, como atuante do terceiro setor já há 20 anos, a gente participa da Fundamig, que é a Federação de Fundações e Associações aqui de Minas Gerais, e de outros espaços de discussão do terceiro setor. O que eu tenho falado para muitos diretores de presidente, eu confesso que muitos me perguntam, Oswaldo, você está otimista? A minha resposta para eles é que, independente do cenário, seja do mais otimista ao pessimista, eu acredito que é uma oportunidade do terceiro setor estar mais unido. Né? Depois eu queria até que a Aline também comentasse um pouco sobre isso, assim, da importância do terceiro setor ser mais articulado, trabalhar de forma mais inteligente, de forma mais coordenada. Então, independente, eu diria, da postura de governo A ou B, nós da sociedade civil temos que nos organizar. Então, seja para um governo de uma linha mais participativa, mais autoritária, eu costumo dizer que tem muitas organizações que estão acomodadas lá com seu termo de parceria. Né? Quantas organizações sociais eu já vi que possuem convênios porque tem, né, coligação política partidária com um certo governo. Então, eu acho que nós estamos no momento que o terceiro setor precisa se conectar, fazer força. E nós temos, por exemplo, você tem as organizações como o SEBRAF, que é a Confederação Brasileira de Federações, a própria ABONG, o GIF, o IDES, mas ainda eu percebo essas organizações atuando de forma isolada. Então,
o meu comentário sobre isso, eu queria que a Aline também falasse, que é no sentido assim, qual que é a importância do terceiro setor de fato atuar de forma articulada e coordenada? O que você pensa também sobre isso, Aline? Esse é um momento que, embora seja desafiador para as organizações, também é um momento que a gente precisa começar a olhar para dentro das organizações, olhar para dentro da gente, para dentro da nossa casa. A transparência nesse momento ela é essencial, não só em relação com o poder público, na relação que a gente tem institucional com o poder público, de financiador, de parceiro, mas também com a própria sociedade. A gente precisa garantir num momento, qualquer tipo de momento que a gente tem esse tipo de discussão que a gente está vivendo, que a gente tem uma divisão tão grande política, o terceiro setor ele precisa se ver como terceiro setor, como um grupo de organizações que fazem diferença, independente da área de atuação, que não devem concorrer entre si, muito pelo contrário, elas devem ser sempre complementares, as organizações precisam se dar as mãos, é uma oportunidade de parcerização entre as organizações, de conhecer a organização que é vizinha, conhecer a outra instituição que está no mesmo bairro, que está na mesma rua, e é sim de união, aí quando a gente fala isso, é de união, muitas vezes a gente precisa montar as redes, é um momento que a gente vai fortalecendo essas redes, participe, e a gente tem diversas redes, você mais tem rede, o SESC tem rede, tem os fóruns, tem os momentos de discussão, e a gente divulgar com transparência, trazer a transparência para a sociedade, porque a sociedade também se beneficia com a nossa atuação, independente se ela é o público atendido ou se ela está naquele entorno. Se ela faz parte daquele bairro e a gente melhora a situação de convívio daquele bairro, qualquer pessoa se beneficia. E a gente precisa demonstrar isso. Então, a transparência nos nossos resultados, a transparência no uso dos recursos, que o mais correto possível. Então, assim, a gente sempre seguir, então, vamos seguir para o melhor, vamos pensar no melhor, independente se é um momento que as organizações começam a discutir se está bom, se não está, na verdade, nesse caso não é o importante. O importante é a gente se posicionar na defesa dos direitos, porque se a gente nasce da defesa de algum direito, a gente tem que se posicionar para que as pessoas sejam defendidas, sejam protegidas, para que os atendidos estejam realmente beneficiados e que a gente possa se unir nas redes, no compartilhamento e na transparência. Então, a transparência, nesse momento, ela é essencial. Quanto mais transparentes as organizações forem, também melhor recebidas pela comunidade, pela sociedade, as organizações vão ser. E mais fortalecidas nós somos. Quando o nosso bairro nos apoia, nos abraça, quando a rua abraça a organização, quando os pais daquelas crianças que estão sendo atendidas abraçam a organização se torna mais forte. Bom, muito legal, Aline, né? Acho que essa observação, né, já são 21 horas, né? Não parece, passou rápido. Passou. E eu acho que a gente pode fechar aí com acho que um comentário geral, dando continuidade ao que você comentou. Ou seja, né, para o terceiro setor ser forte, ele tem que ter um bom monitoramento e avaliação, ele tem que mostrar para que veio. E eu também penso que você tem que ter governo forte, empresas fortes e terceiro setor forte. Não adianta ter um fraco e outro forte. Então, nesse quesito, eu entendo que, né, para pegar o gancho do nosso tema de hoje, então a gente incentive e encoraja as organizações a, de fato, a melhorarem os seus processos, e para isso não precisa complicar, pode ser simples, mas, ou seja, que a gente identifique indicadores chaves para a sua organização, para o seu projeto, para que a gente tenha mais autoridade para falar dos nossos resultados. Então, de uma maneira geral, todos nós contribuímos sim para a melhoria da qualidade de vida, para maior impacto social, mas é importante sim, como disse a Aline, em termos de transparência, né, de accountability, para melhorar essa governança social, a gente tem informações técnicas que nos ajudem a fundamentar melhor os resultados alcançados. Então, eu queria agradecer a participação de todos aqui, foi muito interessante, né? Por ser a nossa primeira live aqui, vamos fazer várias outras, né? Contaremos com a audiência de vocês. Reforço que esse vídeo está sendo gravado, ele vai continuar disponível no nosso canal do YouTube. E, em especial, agradecer a Aline Seuane, né, a diretora executiva do SEMAIS, por por partilhar essas informações, essa experiência,
né, queria que você deixasse uma mensagem final aí para, né, encorajar mais ainda essas organizações a estruturarem e evoluírem com seus processos de monitoramento e avaliação. Você falou uma coisa que para mim é perfeita, assim, não é complicar, é simplificar. Quando a gente coloca os processos, quando a gente cria os fluxos, quando as coisas começam a funcionar de verdade, a gente está simplificando nosso trabalho. A gente diminui o gasto de energia e aumenta o resultado. Então, assim, daquilo também, do se está valendo a pena, vale a pena sim, a gente só precisa saber se a gente está nadando e morrendo na praia ou se a gente realmente está alcançando o nosso objetivo. Então, assim, é trabalho, é exercício, é parar um pouco, pensar, é sentar com a equipe, sentar com a turma lá e começar a pensar em como mudar aos pouquinhos. Começa por dentro, começa com um projeto, começa com o próximo projeto que vocês vão escrever e vai fazendo esse trabalho, vai fazendo esse exercício, porque dá, sim, resultado e simplifica, facilita a vida da instituição, facilita o dia a dia da gente. Então, assim, vale muito a pena. E vou te contar, a transparência, quando a gente olha na nossa transparência, que a gente realmente alcançou aquele resultado que a gente esperava, são sonhos sendo realizados. E são sonhos dos outros e são sonhos da gente. Então, assim, é o que faz a vida de quem trabalha nesse terceiro setor valer muito a pena. Que são os resultados, que são aquelas pessoas que realmente são beneficiadas. E muito obrigada. Não, então, mais uma vez, né, muito obrigado pela essa participação. Deixo o meu abraço para toda a equipe do SEMAIS. Agradeço mais uma vez, né, toda essa nossa audiência, as pessoas que participaram, enviaram aqui seus comentários. Já tem pessoas aqui sugerindo temas. Então, com certeza, nós vamos ter aí outras oportunidades para a gente, então, né, levar conteúdo, informação e, acima de tudo, compartilhar experiências. Essa que vai ser a nossa expectativa. Convido a todos aí para se inscreverem aqui no nosso canal. Pode clicar logo abaixo aí, né, se inscreva, para você receber as notificações e que a gente possa avançar com sucesso aí nessa disseminação de informações para que o terceiro setor seja, né, mais forte a cada dia. Né? Mais uma vez, obrigado. Claro, por favor. Só para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Semente, o site é sementemg.org. Pode entrar lá, a gente tem todas as informações. Quem tiver projetos socioambientais, sempre tem que ter o viés ambiental, os projetos socioambientais são sempre bem-vindos. E também tem o semais.org.br, que é o site do Semais, para conhecer um pouquinho mais a gente. E muito obrigada, boa noite para todo mundo. Bom, Aline, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. E nos encontramos no nosso próximo encontro, palestra online, a nossa live. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Até mais.